Outro ponto importante para a postura e, portanto, a reprodução das aves é a luz. A luz, ela vai influenciar a postura, a migração, a troca de penas, a chamada muda das aves, porque também vai afetar a disponibilidade de alimentos. E assim, há uma regulação hormonal das aves para que em épocas de menor intensidade luminosa, outono e inverno, em relação à primavera e verão, quando a luz é maior, ela tenha uma queda nessa época de menos luz na sua postura de ovos. Para evitar isso, usamos muitas vezes a luz artificial. Também um ponto bem importante é que, de acordo com a posição geográfica que nos encontramos em relação à Terra, altera também a quantidade de horas de luz no inverno e no verão. Assim, quanto mais próximo da linha do Equador, menor é essa variação entre as estações do ano. A intensidade luminosa naquela região é bastante equilibrada ao longo de todos os meses. E quanto mais distante, maior é essa variação inverno-verão, até chegarmos em regiões como os polos, onde temos 6 meses de completa escuridão, quando o sol nem sequer nasce, e 6 meses de dia onde o sol não se põe. Então, ao longo da posição geográfica, nós teremos variações pronunciadas e devemos levar isso em conta na produção de ovos. O Brasil, pela latitude que se encontra, lembrando que o Rio Grande do Sul é a região do Brasil onde teremos mais distância da linha do Equador, nós temos, no mínimo, 10 horas de luz natural por dia ao longo de todo o ano. Para a postura, necessitamos de uma quantidade de intensidade de luz para influenciar a hipófise e hipotálamo das aves. Então, para poedeiras, 20 lux, lux é uma unidade de medida de intensidade luminosa, são necessárias. Na ovulação, vai ser diretamente influenciado pela luz que vai impressionar o eixo hipófise, hipotálamo-hipófise, e aí as gônadas, né? No caso o ovário das aves, permitindo a ovulação através do uso de hormônios sexuais, né? FSH, LH, estrogênio e progesterona. Fotoperíodos crescentes, como começa a ocorrer na primavera e fica depois no verão, estimulam a produção de ovos, quando terá maior disponibilidade de alimentos, o que garante a alimentação da prole. E fotoperíodos negativos, como outono e inverno, onde vai diminuindo a quantidade de luz, de horas de luz por dia, vão inibir essa postura. Bom, então aqui nós temos que a luz vai influenciar diretamente o hipotálamo, aquela região abaixo do tálamo no cérebro, e com isso o hormônio estimulante das gonadotrofinas, gonadotrophin release hormone, vai atuar sobre a hipófise, aquela glândula na base do cérebro, na célula túrcica, levando à produção dos hormônios folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante. A palavra lúteo, amarelo, vem da percepção em mamíferas que após ovulação no ovário, naquele local, forma-se um corpo amarelado, uma cicatriz amarelada, que ali passará a produzir o hormônio progesterona, a favor da gestação, e então inibe outras ovulações. Em aves há uma série de diferenças, começando pelo fato que ela não vai ficar gestante, mas vai fazer ovipostura e na natureza chocar esse ovo. Não há o corpo lúteo no ovário das aves, mas essas diferenças vão ser exemplificadas nos próximos slides. Então, esses hormônios atuam sobre os ovários, no caso das aves, sobre o ovário esquerdo, com seus óvulos e ovário em forma de cacho de uvas, permitindo assim a ovulação a cada ciclo de um ovo. No caso da galinha, cerca de 24, 25 horas. Bom, assim como a luz e a intensidade de luz são essenciais para a postura, a fase de escuridão também o é. Assim, 8 horas após a transição da luz para a escuridão, há a produção do hormônio luteinizante, o LH,
à base de 3 a 4 nanogramas por ml de sangue. 6 a 8 horas após esse pico de LH, cerca de 30 minutos após a colocação do ovo anterior, então vai ocorrer a ovulação de mais um óvulo. A postura, assim como o parto nas mamíferas, está ligada à prostaglandina, PGF, e à oxitocina, e vai ocorrer 24 a 26 horas após a ovulação. Os hormônios andrógenos também são produzidos pelas fêmeas, em níveis diferentes daqueles dos masculinos, aí pela glândula adrenal no caso delas, e vão ser responsáveis por características sexuais secundárias como tamanho de crista e produção de folículos pré-ovulatórios. O hormônio estrogênio, gênesis formação, estro, sil ou período fértil, em aves, é responsável por maior captação de cálcio no intestino, aumentando a deposição deles nos ossos, aumentando a gordura corporal, fonte de energia essencial para a produção de ovos. No fígado, o hormônio estrogênio aumenta a síntese de lipoproteínas, também que vão parar na gema, essenciais para a nutrição do embrião, do futuro pintinho. E também promove a expansão dos ossos púbicos, aquele isquio e ilipúbios, que vão permitir uma dilatação maior desses ossos, com consequente maior ovipostura. Ao mesmo tempo, um feedback negativo, ou seja, inibem a produção de LH e FSH. E quem produz o estrogênio? Como nas mamíferas, o folículo em desenvolvimento é o responsável pela produção de estrogênio. Já a progesterona em aves também está ligada ao metabolismo do cálcio, é produzida por folículos pré-ovulatórios, completamente diferente de mamíferas. Então, em aves, quem produz a progesterona são os folículos que não aquele que está ovulando no momento. E também permite um crescimento do oviduto e induz o pico de LH, ou seja, a progesterona em aves induz a ovulação, bastante diferente do que ocorre em mamíferas. Portanto, tem um feedback positivo para os hormônios LH, ou seja, estimula os hormônios LH e FSH. E também estimula a secreção de albúmen. Bom, quando vamos, então, trabalhar com recria de aves, cria e recria, nós temos que pensar em alguns pontos. Até 9 semanas, as aves são refratárias hormonalmente à luz. Então, nos 2 primeiros dias de chegada da pintainha, nós trabalhamos com 23, 24 horas de luz para que elas se adaptem aos círculos de proteção e ao ambiente. A partir daí, usamos luz natural até a 9ª semana de vida. De 10 a 16 semanas, esse início da puberdade, nós temos que ajustar a luz para evitar o estímulo precoce à primeira postura, o que atrapalharia o desenvolvimento dessa ave e, portanto, teríamos aves, às vezes até prolapso de útero, ou seja, espelha o aparelho reprodutor, perdendo essa ave, se usarmos muita luz nessa fase, mas também, se usarmos a luz em quantidade maior muito cedo, nós também corremos o risco dessa ave não se desenvolver tão bem quanto poderia. O ideal é que coloquemos a intensidade e quantidade de luz correta para que, no caso de poedeiras, em torno da 18ª semana de vida, ela esteja recebendo 15 horas de luz durante todo o período produtivo, garantindo uma adequada produção de ovos de tamanho adequado e numa condição econômica para esse produtor de ovos. Fossem matrizes, animais mais valiosos, com desenvolvimento maior, muitas vezes se aumenta um pouco a intensidade de luz, ou seja, como às vezes não dá para aumentar a intensidade de luz, aumenta-se, a quantidade de horas de luz fornecida. E aí, às vezes, usamos 17 horas de luz e jogamos esse maior intensidade luminosa lá para em torno de 20 semanas dessas aves,
fazendo uma postura mais tarde, permitindo um melhor desenvolvimento delas. E, de acordo com o manual da linhagem, então, nós vamos ajustar a quantidade de horas de luz da fase de produção e, a partir daí, não pode haver mais alteração da quantidade de horas de luz fornecida. Se trabalhamos com 15 horas, temos que manter 15 horas de luz. Se trabalhamos com 17, mantemos com 17 horas de luz enquanto aquela ave estiver produzindo.